Bom, Matheus, pré-jogo de Vitória e Flamengo, segunda rodada do Brasileirão. Parada duríssima, a gente está aqui para especular um pouco sobre as opções que a gente tem para começar esse jogo, falar das expectativas. Os ingressos já estão esgotados para o jogo, então esse aspecto é positivo, depois de uma sequência negativa, da torcida comprar briga com alguns atletas, de uma torcida que não está no seu melhor momento de otimismo com o Vitória, mas ainda assim vai lotar o Barradão nesse domingo. Importantíssimo ressaltar esse aspecto da presença do estádio lotado. E falar aqui mais de campo e bola, né, da fase dos dois times. Todo mundo já sabe que o Felipe Luiz, se eu não me engano, ele só perdeu um jogo, não foi? No comando Sim, um jogo. inteiro ao longo da temporada no Flamengo, o que é um número bastante expressivo para um estadual que é muito mais complicado do que o baiano. Né? A diferença da nossa invencibilidade, essa é uma invencibilidade mais São expressiva. 3 clássicos, né, pelo menos. Pois é. E, enfim, eu vejo muitos analistas aí em nível nacional destacando muito a forma diferente como o Flamengo está jogando com o Felipe Luiz, bastante agressivo, é um time muito agressivo, que marca no campo adversário. Os dois zagueiros são quase com a bola, são praticamente dois volantes, assim, jogam muito com a bola no pé. O Flamengo tende a brigar mais pela bola, mas vai ser curioso também, né, Matheus, de ver se o Vitória, qual que vai ser a estratégia do Vitória, em que medida o Flamengo também vai se precaver em função disso. Se o Flamengo realmente vai colocar os zagueiros para cima, ocupar o nosso campo, ou se eles vão testar essa nossa incapacidade de propor o jogo e dar um pouco mais a bola para a gente em alguns momentos. Vai ser um duelo tático interessante a gente ver amanhã. Queria saber qual que é a sua expectativa aí, se você tem pensado também nessas questões de variação tática. O que você espera do jogo, Matheus? Bem, Rafa, de fato vai ser um jogo de xadrez, né? Tem todos esses pontos aí que você comentou, do estilo do jogo do Flamengo, né? O que é que ele pode esperar e o que vai esperar do Vitória nessa partida, né? Vai estar jogando o Vitória dentro de casa, com o apoio do seu torcedor mais uma vez, como você falou, ingressos esgotados, né? E dessa vez, nas últimos 2 anos aí, com menos infiltrados, né? O jogo do Flamengo, por conta da nossa quantidade de sócios, então a quantidade de infiltrados também diminui. Né? Então, de fato, vai ser maioria torcedor do Vitória mesmo no estádio. Mas vai ser um jogo muito difícil, um dos mais difíceis do campeonato. Vai jogar contra um time que é um dos favoritos a ganhar o título, né? E está focado nisso, né? Já ouvi alguns comentários, algumas matérias que o Flamengo, para esse ano, vai focar de fato no Campeonato Brasileiro. Então vai ser um jogo super difícil, mas que pode se encaixar uma característica de jogo que a gente já comentou aqui outras vezes, né? Do Vitória mais reativo, né? Como foi o segundo turno do campeonato de 2024. E a gente já discutiu aqui dessa mudança que Carpini vem tentando fazer dentro do jogo, né, do estilo de jogo do Vitória de ser mais propositivo. Eu acho que amanhã não vai caber, né, por conta do adversário. Então acho que pode ser também um jogo que se desenha para as características que a gente imagina que sejam mais favoráveis para o Vitória. De fato, Matheus, vai ser provavelmente a primeira partida assim de alto nível esse ano que vai, digamos assim, testar um pouco onde que está o Carpini nesse dilema entre em que medida eu reconheço as nossas fraquezas e prossigo da mesma forma que ele estava prosseguindo no ano passado. Né? A gente falou um pouco até disso na live dessa semana, eu e o Carlos. Era natural que o Carpini, quando entrou ali já com a bola rolando no meio do campeonato, sem montar o elenco, que ele fosse mais pragmático, que ele, digamos assim, desse um passo atrás, né, e falasse, olha, jogo a jogo, vamos jogar no erro. Em muitos jogos em que o Vitória, alguns jogos em que o Vitória, por exemplo, tropeçou e empatou, ele sempre destacava, olha, vamos valorizar esse um ponto. E o começo desse ano, o clima, tanto o clima como o perfil de algumas contratações e de jogo, de intenções de jogo,
tinha mudado um pouco. A gente viu um Vitória que tentou propor mais um jogo natural, porque era favorito em muitos jogos desse começo de ano. E aí tá chegando aquele período em que a gente vai entender se o Carpini vai compreender que ele de fato ainda não tem condições de dar esse passo adiante para fazer um time que joga mais com a bola, ou se realmente ele vai achar ali um equilíbrio possível, Matheus. E é muito complicado você buscar esse equilíbrio para jogar mais com a bola, especialmente no momento em que o nível psicológico não é o melhor, né? Abalar, Para né? você ter mais a bola, naturalmente, você precisa ter mais confiança para jogar. A confiança do Vitória não vive a sua melhor fase. É como o próprio Capini gosta de dizer, que ele ainda está tentando encontrar uma formação ideal, que é uma frase péssima de se ouvir na véspera de uma segunda rodada de Série A. Então, você percebe como ainda a gente voltou para esse discurso de adaptação. Sim, E que era o discurso do ano passado, e que esse discurso de adaptação combina com ter um time mais reativo. Então, se ele for coerente com esse discurso e coerente também com a disparidade absurda, talvez desde que a gente disputa a Série A, na história da Série A, eu diria que nunca houve uma disparidade tão grande entre os dois, digamos assim, os dois maiores clubes, ou o maior clube em nível financeiro, que é o Flamengo, e os 5, 6 mais fracos financeiramente, que o Vitória está entre eles, sim, 6, 7. Nunca houve uma disparidade financeira tão grande na história da Série A. sim. E essa disparidade ela se traduz em, em nível técnico e a condição psicológica das duas equipes também é bastante diferente. O Flamengo É. alto nível de confiança e o Vitória não. E aí se você já quiser ir projetando aí o time, o campinho que a gente especulou para amanhã, queria te ouvir aí dentro desse contexto de que tudo leva a crer que o Vitória vai tentar ser um pouco mais equilibrado amanhã, de não disputar a bola com o Flamengo, assim como, por exemplo, com o Juventude, tentou entrar com um time mais técnico, com o Wellington Rato, que é um cara que quebra nossas transições, povoando ali mais o meio de campo, e faltou um pouco mais de imposição, de velocidade nas transições para o Vitória. O mecanismo de perde e pressiona tem até funcionado bem, Sim, na minha verdade. opinião, nos últimos jogos. A gente vai precisar muito disso amanhã. Mas vamos observar então, Matheus, se o Vitória vai ser um pouco mais reativo e aí explorar, por exemplo, o Eric, o Léo Pereira. Vamos ver se o Mosquito vai jogar, qual que vai ser essa ideia. E por A sua vez, ideia. se ele entrar com um Rato, por exemplo, já é algo que tende a prejudicar um pouco mais esse jogo mais reativo. Então, vamos observar o que vai ser da formação de amanhã. Se você já quiser aí comentar em cima do Antes campinho. de, antes de projetar, só queria fazer um comentário em relação ao que esperar, né, dentro dessa Série A. De fato, amanhã é um jogo que o Vitória precisa jogar reativo por conta de tudo isso que a gente já comentou aqui, disparidade técnica, o nível psicológico que cada equipe passa. Mas eu acho que dependendo do adversário qual for, e principalmente dentro do Barradão, eu acho que Carpini vai tentar ainda fazer esse jogo um pouco mais impositivo, né? Ah, vou jogar contra o Red Bull Bragantino dentro do Barradão. Eu vou tentar fazer um jogo mais propositivo. Eu acho que isso vai ser a linha de pensamento. Eu acredito que ele vai seguir essa tendência. E com jogos mais complicados, né, um Atlético Mineiro, um Palmeiras, um Flamengo aqui, mesmo aqui no Barradão, acredito que ele vai para uma tática mais reativa mesmo, uma proposta de jogo mais reativa. Então vou colocar o campinho aqui já para a gente ir formar o que seria o time de cada um no jogo de amanhã. Então amanhã, de fato, eu iria com 3 zagueiros, sem pensar 2 vezes, né? Tentar fazer uma linha de 5 para bloquear um pouco mais ali os espaços que o Flamengo vai vir completo, vai voltar Gerson, vai voltar Rascaeta. Não sei se vão ser titulares, mas estão fazendo parte do elenco que vai estar disponível para o jogo de amanhã, né? Então tem que tentar fechar os espaços nas laterais, jogar menos espaçado, que a gente vem notando entre as linhas do Vitória, um espaço muito grande. O Flamengo gosta de jogar ali naquele entre linhas com Gerson e com a Rascaeta, né? Então penso que precisa de fato ser com 3 zagueiros e 2 volantes. Então o meu time de amanhã seria com Lucas,
Eu colocaria Neres, mas Neres para fazer a função ali do líbero, né? Não colocaria Neres jogando pela esquerda. E é a função Colocaria, que ele encaixa melhor, né? sim. E de fato, eu colocaria um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto, né? Eu acho que precisa, a gente vê nas partidas anteriores que quem está jogando ali pelo lado esquerdo, que não é canhoto, está tendo dificuldade. Já jogou Neres ali, a gente já viu que teve dificuldade. Alta jogou também pela esquerda e não tem o mesmo nível de desempenho que ele está tendo jogando pela direita. Então, de fato, vai precisar jogar um zagueiro canhoto ali, e hoje no elenco a gente só tem Zé Marcos, né? E a Alta mesmo na direita, né? Na lateral direita ou na ala direita, né? Claudinho. E aí, antes de prosseguir, só um breve comentário sobre os zagueiros, Matheus. Sim. Que eu acho que a gente está bem servido de peças para essa estrutura de três zagueiros, porque o Zé Marcos eu acho que sendo canhoto, é um bom zagueiro para fazer essa função pelo lado esquerdo, porque com três zagueiros ele acaba jogando até mais aberto, né? Então ele vai precisar usar mais a saída pelo lado do campo. O Neres encaixa bem com essa função do cara que está na sobra, do Uhum. cara que vai ocupar o centro de campo nos cruzamentos, ele é muito alto. E o Walter tá sobrando, um dos melhores jogadores do Vitória hoje, Sim. mas só lembrar que se, por exemplo, alguém discordar, quiser jogar sem o Neres, o Edu, eu não lembro de uma partida ruim que o Edu fez nessa formação com três zagueiros. O Edu encaixou Verdade. muito bem É quando ele verdade. precisou jogar como esse zagueiro pelo lado direito. Direito. Então, se Sim. alguém quiser colocar, por exemplo, o Walter como o zagueiro da sobra, embora ele seja um pouco baixo para fazer o zagueiro da sobra, e o Edu pelo lado direito, eu acho que a gente estaria bem Caberia. servido também, tá? Bem Eu servido. concordo. Caberia também. Meu lateral pela esquerda, eu não sei porque aqui nessa plataforma aqui esse Jamerson tá diferente, mas enfim, é Jamerson, tá? É, iria com Hiller, que vem subindo de produção, fez um jogo muito bom contra o Sport, fez um jogo bom contra o Juventude, fez um jogo bom na Sul-Americana, mas teve que sair no intervalo porque teve um problema intestinal. Mas ele vem crescendo de produção, então eu colocaria Hiller sim nesse jogo com E Baralhas. aí, muito mais defensivamente que ofensivamente, né? Não que seja um Exatamente. demérito, mas só para a Sim. gente Para a ressaltar isso, né? função ali, para a função que se espera dele de fazer o para-brisa ali, de roubar bolas, de ganhar É, os duelos ali, ele vem numa crescente. Então aí seria meu titular amanhã. o problema é quando você fica com dois volantes mais defensivos, que aí um deles a gente teria que, em tese, cobrar mais desse jogo. Mas já já a gente comenta melhor isso. Isso. É, como talvez uma função de falso 9, né? Que Carpini já vem fazendo isso, já fez isso com o Mateuzinho, já fez isso com o Rato contra o Juventude. Eu colocaria PP, que eu acredito que Mateuzinho não vai para o jogo. Já tive informações que ele voltou para o DM. Então seria PP, eu não colocaria Rato por conta de todas essas situações que você já comentou, né? Mas eu acho que vai dar Rato amanhã, pelo que eu fiquei sabendo. E no ataque eu iria com. A gente vai precisar de força e velocidade amanhã. Não que Eric tenha força, mas pelo menos é um cara habilidoso. A gente viu o jogo dele de quarta-feira, ele entrou bem. Eu colocaria Eric nesse jogo amanhã com o Léo Pereira. Então, esse seria meu time de amanhã. Né? O Flamengo deve vir com o Michael de um lado, não sei se Bruno Henrique ou Plata do outro, então vai ter muito jogo pelos lados. Né? Então, por isso a escolha, como eu já falei antes, dos três zagueiros e os dois volantes. E no ataque a gente vai ter que ter velocidade para, uma hora que roubar a bola, tentar fazer o gol. Eu acho que não vai fugir muito disso. Não é se rebaixando, né? Mas é vindo para a realidade sabendo que o nosso elenco é muito mais limitado do que o elenco do Flamengo. E de fato a gente Uhum. vai, aquela famosa, vamos jogar por uma bola, vai ser de fato jogar por uma bola. Eu vejo o jogo nesse sentido aí. Boa, eu gosto dessa formação com três zagueiros. Eu também entraria com três zagueiros amanhã. Uma coisa, algumas questões. Primeiro ponto é que a gente usou essa formação com falso 9 duas vezes e ela sempre encaixou com uma proposta de ter mais a bola. Sim, Inclusive, historicamente, os clubes que. A própria ideia do falso 9 do Guardiola, ela surgiu dentro de uma ideia de jogo propositiva. Então, só para colocar aí como que seria, né? Porque seria uma mudança. A gente usar o falso 9 para ser reativo
e não para ter a bola, porque a ideia do falso 9 é justamente você explorar, digamos assim, você ocupa um pouco menos essa referência da área e você usa o cara que é o falso 9, que nesse seu caso seria o PP, para Sim, liberar ele para se movimentar para onde vai a bola, né, para ter exatamente. um pouco mais de superioridade numérica na fase ofensiva, mas ali na intermediária, atrás, um pouco antes da área. Na área, isso. E aí, só para colocar que se a gente quer ter um jogo mais reativo, seria mais interessante ter uma referência para favorecer, né, em tese, Uhum. esses escapes pelo lado. Então, essa é uma questão que fica para mim, Matheus. Se a gente quer usar falso 9 e ao mesmo tempo ser reativo, pode ser que aconteça um pouco. Me lembro do primeiro tempo do segundo jogo contra o Bahia, que embora a gente teve um pouco mais a bola, é, a gente foi bem reativo. Né? E aí a contradição, né? Porque ser um time de transição não significa você dar a bola inteiramente para o adversário. O Vitória, mesmo quando ele tem mais a bola, muitas vezes as melhores jogadas dele é quando ele recupera a Perfeito. bola do meio para frente. Isso. E o Vitória contra o Bahia no segundo jogo foi muito assim. As nossas jogadas eram quase sempre bolas recuperadas, em transições. E aí a gente via que faltava muito essa referência. A gente chegava em inferioridade numérica. Então eu receio, sabe, que aconteça isso amanhã, se a gente fizer esse modelo aí de falso 9. E aí aquela coisa de vai maximizar algumas coisas e minimizar outras. O que vai Perfeito. minimizar é que eu acho que a gente tende a ficar em inferioridade numérica. E aí a gente, nesse caso, eu acho que precisaria muito de algo que a gente criticou que não houve nesse mesmo jogo, que é o volante fazer esse papel de triangular um pouco mais, de avançar um pouco mais. E aí, com esses dois, a gente precisaria bastante do Baralhas fazendo algo que ele não fez Não ainda, faz. É. que E é de não faz. encostar no Claudinho, encostar no Eric, em vez de ele fazer esse movimento só vertical, de chutar de fora da área, ele fazer também em diagonal, Diagonal. que é de Uhum. sair do centro para fora, né, para triangular. Então vamos ver aí. Eu gosto dessa formação, mas só para a gente testar aqui uma outra, eu testaria, por exemplo, com sem o Healer, com o PP jogando de volante. E aí abre o Eric, abre o Léo Pereira, tá? E coloca o Janderson como centroavante. Eu consideraria essa, essa formação. Eu acho que para um jogo um pouco mais de perde, pressiona, de transições com os dois pontas bem velozes, faria um pouco mais sentido. A gente ganharia também, em tese, mais triangulações, mais associações com o PP ajudando pelo lado. Enfim, acho que essa pode ser uma outra opção também, embora eu concorde que eu acho que Baralhas e Hiller, os dois se entenderam bem jogando juntos. Os dois encaixaram bem, fizeram Sim. boas leituras assim de sem a bola. Só que uma impressão que eu fiquei, Matheus, os dois, para mim, eles destruíram defensivamente no primeiro tempo. Eles jogaram muito Muito, bem. muito, muito. A quantidade de jogadas que eles mataram individualmente foi impressionante, mas me deu um pouco aquela sensação de estar assistindo um futebol dos anos 2000, sabe? Com aquele volante para-brisa, o Wanderson. Cara, Amaral. e que quando a gente vê um, esse tipo de atuação hoje em dia, ele é resultado de algo ruim, né? Porque é resultado de que o Vitória estava com entrelinhas entregue ao adversário, o Vitória estava espaçado, o Vitória deu muito o entre para o adversário, então a gente precisou muito dos volantes no limite ali da entrega individual para cortar os ataques do adversário. E eu desconfio bastante, Matheus, de que se a gente for precisar das atuações individuais e não do coletivo para tirar esse espaço de um time como o Flamengo, a gente vai fracassar. Vai, Mesmo que concordo. a gente tenha sabe, um Edenilson, a gente pode ter o melhor volante aí Por conta do jogo coletivo do Flamengo, né? escolha o melhor volante aí do Brasil que você tem hoje em dia. Nem eles por si só têm condições de negar espaço para um time como o Flamengo, que tem uma Sim, capacidade de ocupar o entre linhas muito forte. exato. Então até por isso, acho que esse é um bom argumento para a gente se preocupar menos com as peças. Então, por exemplo, não tem problema a gente tirar o Healer para colocar o PP se o nosso jogo coletivo para negar espaço funcionar. Uhum. Porque o Healer e o Baralhas, individualmente,
para fazer o para-brisa, o Hida a gente sabe que cansa Cansa. e Sim. não vai ser suficiente, meu amigo. Né? Se a gente der espaço e achar que vai contar com os dois para ficar desarmando os meias do Flamengo, não vai funcionar. Uma hora vai cansar, né? É, E seria nessa sua formação, seria isso no momento defensivo, então. Uma um linha de pouco isso 5, a linha aí. de 4. É, É um pouco isso aí. acho que é uma boa tentativa também. O que me preocupou, o que me chamou a atenção, o que senti falta no jogo de quarta-feira, por jogar com dois volantes, e também isso me preocupa para amanhã, é que quando os dois, ou um ou outro, né, roubava a bola do adversário, como você falou, que eles foram muito bem nesse quesito, faltava jogo dos dois. Né? O jogo não fluía. Teve uma bola que Hiller roubou, deu 3 passos para frente para tentar atacar e depois parou. Por É. conta de característica. Aí voltou o jogo, o adversário se O posicionou Baralhas novamente. às vezes se Sim. projeta, gosta de finalizar, mas só para o torcedor entender, o que a gente está falando é um pouco diferente. Não é tanto essa demanda para que às vezes ele se projete para finalizar, o que é bom, mas a gente sente que o que falta mais é de alguém caindo um pouco mais para o lado para associar, que é uma coisa muito que o Ronald faz, Uhum. que é esse cara que sai de dentro para fora para tentar confundir a marcação, para fazer. Se você quiser colocar no campo para a gente entender esse movimento, Matheus, colocar o Baralhas ali num triângulo com o Claudinho e o Eric, só para o torcedor entender aí. Isso aí, ó. Isso aí que a gente está cobrando. Que o Baralhas faz pouco. É um pouco isso que a gente gostaria de ver mais e acho que ajudaria bastante o Vitória. O PP tem Perfeito. capacidade de fazer isso. Uhum. E E aí, Ronald tem também, né? aí sobre os atletas, o que vale lembrar? Que o Mosquito fez um jogo ok no meio de semana, né? Nossa melhor chance foi com ele. Eu acho que ele fez um jogo bom para a média que ele vinha fazendo. Então, vale pensar aí se o Léo. Eu ia falar Léo Condé, imagina. A Se saudade. o. Sai para lá, eu não tenho saudade nenhuma, não. Se o Carpini pode entrar com o Mosquito, né? Mosquito. E aí seria interessante, eu acho que se o Mosquito soubesse jogar pela esquerda, seria o ideal. Porque para mim o Léo Pereira ainda não deu não deu tanta demonstração assim, sabe, de que pode entrar como titular. Para mim o Eric mais. Então, se o Mosquito conseguisse jogar pela esquerda, ou o próprio Eric pela esquerda, para ter Eric e Mosquito, nesse momento seriam as minhas duas opções. Mas o Mosquito nunca fez esse lado esquerdo. E você colocar o Eric pelo lado esquerdo, por sua vez, eu acho que você perde bastante também esse Concordo. facão dele, né? Concordo. Então é um dilema aí. Eu acho que seria o que você colocou mesmo aí, o Léo Pereira e o Eric, mas eu acho que tem uma chance do Carpini entrar com o Mosquito, viu? No lugar de Eric, né? Ou de Léo Pereira. Ou de Eric ou de Léo Pereira. Eu concordo. Eu acho Pode que ser. sim. Concordo. Mas de fato vai ser um jogo assim de tabuleiro ali de xadrez, o Carpini vai ter que quebrar muito a cabeça do que ele imagina, né, para a partida, por todos esses pontos que a gente já falou, se vai propor, se vai esperar, se vai jogar reativo, enfim. O que é que ele vai pensar de estratégia, né, para a partida, e vai ser um jogo extremamente difícil, né, complicado, mas que a gente tem condições sim de vencer a partida. É isso, Matheus. Ficamos por aqui então, um pouco isso que a gente tinha para especular sobre o jogo de amanhã. Não sei se você tem ainda algum comentário final que Não, você tá quer tranquilo. fazer. Não, acho que É já isso, né? é Vamos isso. ver o que vai acontecer. Torcer para que esse estádio lotado pelo menos ajude o Vitória a começar vencendo o jogo, porque a gente viu que das últimas vezes que o Vitória saiu atrás, a capacidade de recuperação, tanto do Carpini de ter ali o plano B para reagir, como mentalmente a gente tem visto que eles têm sido um calo muito grande da equipe. Então, se a gente começar o jogo perdendo para o Flamengo amanhã, em todos os sentidos, vai ser bastante desanimador, Matheus. A gente vai precisar muito dessa pressão inicial da torcida aí para o que a gente tem hoje é, digamos assim, achar um Exatamente. escanteio, um rebote, uma finalização de fora, alguma coisa diferente, um improviso do Claudinho, né, uma jogada de criação do Claudinho, alguma coisa assim, para a gente pelo menos começar ganhando o jogo e criar ali uma situação diferente para sair com um resultado positivo amanhã, que caso isso aconteça, para aumentar o do Vitória, vai ser assim algo
muito bem-vinda nesse momento. A gente precisa Perfeito. muito achar esses 3 pontos amanhã, se é que isso é possível. Se não os 3 pontos, um ponto que venha com um jogo convincente, que venha com uma boa atuação, que venha num contexto de jogo bom, não seria ruim. Acho que Sim. o que seria pior amanhã é uma atuação fraca, uma derrota no meio de um jogo em que a gente foi engolido. Aí sim seria muito negativo para a nossa sequência, mas é isso. Vamos aguardar o que o jogo de amanhã nos espera, Matheus.